Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do AcibaCast, hoje com novidades. Quem fala aqui com vocês é a Graciela Freitas, estou muito feliz de fazer parte desse 9º episódio. Eu que sou empresária, né? A mulher do Eu Me Promovo, também sócia da Aciba, e estou muito feliz em ter recebido esse convite para conduzir junto com o René Zoppo, que está aqui ao meu lado, ex-presidente da Aciba, diretor regional da Federação. Hoje eu e ele temos essa missão, uma missão fácil, né, René? De entrevistar Enzo Bordion do Fan Burgers. Quem aqui nunca experimentou Fan Burgers? Olha, eu muitas vezes. É uma honra estar aqui. Até porque foi uma surpresa quando eu fui convidado. Tu vai entrevistar junto com uma jornalista, que eu até nem sabia que era a Graziela. Né? Prazer, né? Muito bom, já conheço há muito tempo, né? E é uma honra. E diria que agradecer a Cibo por esse convite. Então vamos lá aos trabalhos. Só quero lembrá-los, né, que o AcibaCast, ele tem essa missão de trazer pessoas, né, empresários e empresárias que têm muito a contribuir com quem está nos assistindo, né? E com a gente também, que o René nem se fala, tem muitos anos, tem uma jornada longa aí de empreendedorismo, né? Mas eu, digamos que sou nova, então hoje eu tô aqui para aprender muito com esses dois que tem muito a ensinar. E esse é o propósito, né, do AcibaCast. Então aproveitem cada episódio que tem muito conteúdo interessante, muita troca bacana, para contribuir aí com o dia a dia de nós, empresários e empresárias, né, René? Muito bem. Iniciamos? Aham. Enzo. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui, né? Igualmente. Dizer que é uma satisfação, uma honra, né? Esse gurizinho comparando comigo, né? Que está aí, né? De sucesso, de sucesso. Então a pergunta primeira. Quem é o Enzo fora do trabalho? Tá bom. Bom dia. Eu sou o Enzo Bordion, eu tenho 42 anos. Iniciei a Fan com 31 anos de idade, né? E eu sou pai de 2 filhos, né? O Miguel e a Rafaela. Eu jogo futebol 2 vezes por semana, faço academia também e toco violão nas horas vagas, né? E me dedico bastante na Fan Burgers, né? Que dá bastante trabalho, né? E o que mais que eu poderia dizer, assim... seria mais ou menos isso daí, assim, num resumo lógico. Conta pra nós aqui como é que surgiu, né, René, a ideia de empreender. A gente sabe que empreender não é fácil. Como diz o Flávio Augusto, Geração de Valor, não é pra qualquer um também, né? Tem que ter um perfil ali de querer arriscar, de querer levar para outras pessoas um propósito que nasce com a gente, né, Enzo? Então eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, assim, em que momento da tua vida ali, nos 30 e poucos anos, tu disse, não, eu quero fazer isso, eu vou empreender com isso. Tá bom, desculpa. Bom. Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Vou tentar resumir. Como é que começou? A pergunta seria como é que começou, né? Mais ou menos. Quando que despertou e sentiu assim, eu quero empreender com isso. Certo. Os meus pais vieram para Bagé em 1978. Tá. Quando eles chegaram aqui, eles empreenderam com materiais de construção. Meu pai era industriário, chegou a ter 3 olarias, né? A fabricação de tijolos, telhas, e concentrava as vendas lá na materiais de construção, onde agora é a vidraçaria São Pedro, ali ao lado da Fan ali. Tá. O que aconteceu? De 78 a 96, a família passou por um período de crescimento, de expansão, vieram meus irmãos e coisa, e eu, em 96, ele veio a falecer, eu tinha 12 anos. A partir desse momento, começou um processo de inventário, que terminou agora com 29... Teve 29 anos de processo judicial, né? E ao longo desse processo, a gente viu a decadência das empresas, a falência das empresas, diversas coisas que já vi que era bastante difícil empreender. Entendeu? Tá. O que isso tem a ver com a história, né? Isso daí me poliu bastante no sentido mais... como é que eu vou te dizer assim? De realidade mesmo.
Foi um choque bastante grande em realidade, porque uma parte da família viu o crescimento e a outra parte viu a decadência dos negócios da família, né? Bom, quando eu tinha 18, 19 anos, eu terminei o 2º grau em Porto Alegre, comecei faculdade lá e acabei me formando em administração em Rio Grande. Tá. Aí lá em Rio Grande, e nesse período que eu morei em Porto Alegre, eu era viciado em McDonald's. Eu comia muito seguido. Tá. Em 2013, eu voltei para Bagé, para morar em Bagé, depois terminei as faculdades. Tudo. Tá. 2013. E aí, morando em Bagé, quando eu fazia pedido em lancheria, né? O que acontecia? Tu fazia o pedido, aí a lancheria ligava para um telemoto, o telemoto ia lá, retirava o pedido e te levava. E isso tudo levava um tempo maior, e não tinha uma cultura de delivery ainda na nossa cidade, né? E inclusive quando tu ia numa lancheria também, tu não tinha um atendimento no carro, tu não tinha era uma coisa bem clássica, bagense, né? Não pior ou melhor, mas uma coisa clássica tradicional, que tu tem que descer do teu carro, sentar na mesa ali, fazer o pedido, coisa e tal, tá. Enfim. Aí lá no final de 2014, mais ou menos, os meus familiares ali, meus sobrinhos, são os proprietários da Beliscato ali, da padaria. Tá. Aí eles tinham se formado na França, em gastronomia, coisa e tal, então eles tinham esse lance da gastronomia bastante forte ali. A minha mãe era uma exímia cozinheira, vamos dizer assim. E então, assim, eu sempre tive referência boa de comida. E aí, certo dia lá, em 2014, eu convidei os meus sobrinhos, esses proprietários da Beliscato ali, pra comer os hambúrgueres lá em casa. Aí nesse dia a gente terminou de comer ali e era tipo... Eu tinha visto um vídeo na internet do chefe do McDonald's ensinando a fazer o molho do Big Mac. E aí fiz ali... e eles curtiram e falaram assim, cara, tem que vender isso aqui, né? E assim, pois é, tio, mas que loucura, né? Seria isso, não sei o que. Mas... Por que tu não tenta, não sei o que, tá, mas e o nome desse negócio aí? Daí a minha sobrinha falou assim, cara, tu é fã de Mac? Tinha que ser McFã, cara. O cara, McFã, fazendo um lanche parecido com o do Mac, tem que ser McFã, isso aí. Foi assim. Aí, isso era um final de semana, né? Aí, segunda-feira de manhã, já fui lá bem ansioso lá, comprei uma chapa, instalei no pátio de casa ali, fiz um grupo de WhatsApp chamado McFã, né? Botei ali umas pessoas ali, cara, tô vendendo aqui uns lanches aqui parecidos com os Mac, coisa. Só que isso foi muito louco. Porque em 3 meses eu tive que constituir CNPJ, porque já... Enfim, isso. O pessoal começou a falar um pro outro, coisa e tal, e aí todo mundo queria ao mesmo tempo, imagina. Eu era sozinho lá em casa, fazendo... basicamente no fundo de casa ali, né? E muitos desses meus amigos passavam por dentro de casa, chegavam lá, conversavam, coisa, e isso, o volume de pedido cada vez aumentando mais. E eu sempre com aquela ideia de que não podia demorar, tinha que ser uma coisa rápida, tinha que ser rápido. Então, os meus 2 primeiros funcionários foram telemotos. Desde o princípio tu já estava pensando na experiência do consumidor, Isso. né, com aquela tua ideia, tipo, eu não quero que o meu cliente vivencie aquele modelo tradicional. Até porque eu não tinha uma lancheria, né? Eu tinha um produto só. E o nome ali que a minha sobrinha tinha falado ali do nada. E aí, esses meus telemotos, o que acontece? Eu recebi o pedido no WhatsApp ali. Como era 1 ou 2 tipos de lanche, não tinha acompanhamento, não tinha bebida, não tinha batata frita, não tinha nada. Eu fazia o lanche e o telemoto já botava no baú e... Era muito rápido desde o começo. Que momento tu sentiu assim que poderia ser um bom negócio? A hora que deu aquele tchan. Vou ficar rico. Cara. Se fosse fácil, né? Tá louco. Eu tenho números bem relevantes de como que a marca penetrou, né? Ao longo desses 11 anos aqui na cidade. E realmente, considerando que tem 30 mil pessoas ativas, economicamente ativas em Bagé, 20% são crianças, 15% são idosos e coisa. Então a população realmente ativa seria em torno de 30 mil pessoas. Nós temos 30 mil cadastros. Temos 1.600 clientes ativos, né?
enfim, é uma penetração forte e, vamos dizer assim, praticamente toda a população economicamente ativa, de uma certa maneira, uma vez pediu com a gente lá, entendeu? Tá, voltando aqui na pergunta, quando que a gente se deu conta, assim, cara, que loucura? Foi, a minha esposa fazia fisioterapia na Urcamp, e aí, cara, chegava às 9h30, eu ligava pra ela, sai da aula e vem pra cá me ajudar, não tem como. Não, tu tá louco, não sei o quê. Ela crente que era mais uma aventura da minha vida, né? Que eu já tava com 30 e tantos, já tinha me aventurado em várias coisas. E aí, principalmente na música. A música eu fiquei 8 anos perdendo todo o dinheiro que ainda tinha, assim, sabe? Tá, enfim. Aí ela assim, pá, não acredito. Tá, daí ela saía pro intervalo da aula lá e ia pra me ajudar. E aí chegava lá, ficava horrorizada, assim, né? Com a bagunça, com aquela coisa de... Eu tentava ser o mais mal organizado possível, mas uma pessoa só, tentando atender. Isso. Uhum. Aí, cara, Aí o que aconteceu, assim? Um dia de tarde, eu peguei o carro e comecei a ir na casa dos meus amigos conhecidos, assim. Falei, cara, vamos trabalhar comigo lá, meu. Atende o telefone pra mim lá, pelo menos isso, cara. Bah, por favor, cara, me ajuda a cortar as carnes lá, não dá mais. E aí, os guri que não tinham nada pra fazer lá, entravam no carro assim, tá, quando isso? Agora, cara, vamos lá. E aí, assim que começou, entendeu? E desde aquele dia que eu comprei a chapa, eu nunca mais parei. Só parei no dia da folga e nas férias. Depois daquele dia, eu nunca mais parei de... Bom, aqui tá a prova aqui, que esse final de semana eu tava lá fazendo negócio, eu acabei me queimando lá. Então, eu ainda faço parte da operação, né? E faço o controle da qualidade, que hoje é a minha principal função ali dentro, é o... Eu quero falar um pouquinho até sobre percepção de marca, né, Enzo? Porque eu trabalho muito com isso. E tu contando agora um pouquinho do teu bastidor, né? Do teu dia a dia, como nasceu, era tudo uma bagunça, tinha que pedir ajuda, né? E nunca... E eu te acompanho como cliente desde o início, né? Amo, sou uma consumidora, sim, adoro um fã. Nunca tu transmitiu isso. Eu acho super organizado, eu acho tudo muito organizado, eu acho o site muito bacana, eu acho tudo muito rápido. Então, assim, toda a jornada do cliente ali é fantástica. E isso também é uma coisa bacana, né, de tu comentar, assim, como que tu foi criando isso, né? Porque, claro, no início, pra ti lá no teu bastidor, era uma zona, como tu tá dizendo, né? Porque... era o início, como é o início de todo o negócio, né, Renê? Claro. Mas depois tu foi criando uma jornada do cliente muito interessante e que se diferencia de muitos outros negócios. Sim, claro. Eu costumo dizer assim que lá dentro da empresa, o cliente quer o lanche padrão ali, o que ele conhece, ele quer a mesma experiência, ele quer, né? Ou daquilo para melhor, né? Ou a mesma experiência do... uma dificuldade assim, de fazer essa estruturação para manter aquela qualidade e a confiança do consumidor, do cliente? Sim. Como é que eu vou resumir essa situação, assim? Como é que eu... Tô tentando aqui pensar como que eu vou resumir, sabe? Quando eu dei aquele tchan, é isso que eu preciso. Vai ter que ser assim, desse sistema, para poder ganhar. Tu foi uma crescente, né? Tu começou com aquele atendimento ali presencial, aí depois tu evoluiu pro site, tu foi melhorando o site, né? O site também teve várias caras, né? Sim. E aí... O que acontece? Tem muito guru da internet dizendo que tem como ficar sem trabalhar, né? E isso, na verdade, bom, pra mim não funcionou assim. E até hoje não funciona isso daí, né? Tu diz sair do operacional? Eu digo assim, a realidade de quem faz um pouco acima da média aí, a realidade é que trabalha pra caramba, né? Então, assim, não tem muito, assim, glamour nessa história de ser empresário e isso e aquilo, né? Porque, na verdade, o BO todo quem resolve é tu. E isso aí tem todo santo dia, tem alguma coisa pra resolver, né? Seja com cliente ou com funcionário ou com o Estado, sei lá eu. Tem um monte de coisa pra gente estar resolvendo, né? E
o que acontece assim, ó? Quando a gente identificou algumas coisas que não teria como abrir mão dentro do nossos processos ali, como, por exemplo, fazer a carne dessa maneira. Bom, dá trabalho pra caramba. O cara chega lá na empresa às 7h30 da manhã, 2 pessoas chegam, picam toda a carne, um blend específico lá que a gente determinou, pica toda aquela carne, moe toda aquela carne, passa na máquina para modelar todos os hambúrgueres. E essa carne fresca de fornecedores de fornecedores assim, que tu confia, né? Isso tudo garante que aquele produto vai estar sempre naquele padrão. Então, a carne, no meu ponto de vista, ela é o ponto-chave do negócio, né? E depois tem toda o controle sobre os outros fornecedores, o de queijo, o da alface americana, que vem de um ponto específico, do tomate, é escolhido a dedo, cada um dos tomates que vai para a operação do dia, ele passa por um filtro nosso lá, entendeu? O fornecedor do queijo é só uma marca que a gente usa, o pão é só uma marca que a gente até testou, porque teve algumas rupturas aí naquela época da enchente, época do coisa, a gente testou outros fornecedores, não deu certo, tínhamos que voltar atrás, né? Processos de cocção nós mudamos várias vezes ao longo do tempo. Hoje é um processo já mais sólido, assim, né? Tem toda... Enfim, o que eu vejo bastante diferença entre o pessoal de lancheria, né, que é o meu caso, eu vejo que o pessoal... Bom, tu precisa de uma modeladora de hambúrguer. Tu tem uma máquina de 10 mil e uma de 50 mil. A gurizada vai na de 10. Entendeu? Eu prefiro ir na outra, seguro as pontas aqui e ali, compro a melhor possível. E para tudo isso lá dentro da empresa é assim. Então, assim, o pessoal tem uma baita estrutura para trabalhar, entendeu? Com os melhores equipamentos. Isso tudo foi fazendo com que o dia a dia se torne mais leve, tá entendendo? Não só para mim, como para toda a equipe lá. E aí mantém uma qualidade constante. Mantém a qualidade. Isso aí traz né? Que precisa de muita energia elétrica, os equipamentos têm que ser bons, porque tudo pode acontecer, né, René? Entendeu? Digo, o cara usa 4 fritadores lá. Se for um troço meia boca, ela imagina cair uma fritadeira por cima lá, ou dar um choque em alguém, sei lá. Então eu sempre investi... qualidade, mas tem uma segurança para quem está trabalhando, né? Eu sempre investi muito em estrutura. Uhum. Muito, muito, muito. Então, isso aí é um diferencial nosso, sabe? Quando eu vi que os freezer não ia dar conta, eu fui lá e comprei um reefer, um container de coisa lá. O Barbieri botou às 5 horas da manhã num sábado, ele lá pra dentro lá. Eu desliguei 11 freezers, que eu armazenava o pão, vem de São Paulo, chega congelado, e eu armazenava ele em 11 freezers. Aí comprei esse container congelado, que tá lá hoje, até hoje, né? E lá eu armazeno todo o pão que chega. Mas é interessante esse detalhe, eu não sabia. O pão vem congelado de São Paulo? Vem congelado de São Paulo, pão. É a maior padaria do mundo, né? Que é a Bimbo. Ela produz 100% do pão do McDonald's, do Bob's, do Burger King, todo mundo. Por falar em estrutura, tu sempre te manteve ali, né? Na tua casa, tu conseguiu organizar, mesmo crescendo... Tu manteve o ponto, claro que com o tempo tu foi dando uma característica ali pro local, né? Claro. Mesmo que não fosse um local que as pessoas chegassem, sentassem e ficassem, né? Mas ainda assim tu sempre te manteve ali. Nunca pensou em mudar, nunca pensou em sair dali? A gente sonha em adquirir aquele imóvel que tem ao lado ali, que é uma vamos dizer, um terreno, né? A gente faz uns 2 anos, mais ou menos, que a gente está em negociação, mas enfim, tem um monte de situação ali. E ali a gente poderia fazer toda uma estrutura maior sem perder o ponto, né? Sem perder o ponto. Então, nesse sentido, sim, tá? Mas daí criando uma condição para ter um playground, um drive-thru mesmo, né, entendeu? Um lugar onde as pessoas pudessem também... Um restaurante mesmo. Sim. Embora
o movimento de restaurantes é ir pro delivery e não o contrário. Né? O que acontece hoje é o pessoal indo por delivery e saindo do... Porque tem um custo muito alto uma loja. Sim. Uma loja física. Então, mas avançando um pouco o tema aí, né? Falando um pouco mais de expansão, já que a gente já entrou nesse negócio, a gente fez uma parceria com a Focus em Porto Alegre, no qual a gente desenhou todo o processo de expansão por meio de franquia. Esse processo levou 12 meses, com diversas idas lá, eles vieram, examinaram, mapearam todos os processos, tudo. O que aconteceu, René? Tá? Existe um detalhe na expansão por franquia, que é o controle. Tu tem que abrir mão de controle, né? E no meu caso, o controle é o meu ativo mais estratégico, entendeu? É o que eu tenho de mais forte, é o meu controle. Entendeu? Porque ali eu sei exatamente como que a coisa está sendo feita, né? E uma expansão por franquia, tu não franquia só o extreme que vai chegar. Não. Tu tenta replicar uma cultura organizacional, né? Tu sabe que as pessoas se organizam e aquilo ali pode virar qualquer coisa, né, tia? Entendeu? Então ali eu controlo não só o produto que chega, mas também controlo a cultura que vai se formando ali dentro. Entende? No momento que tu opta pela franquia, tu vai ter que soltar um pouco dessa questão do controle, né? Porque tu não sabe. Mesmo que tu seja muito seletivo na escolha de quem vai, né, adquirir, né, ser o franqueado ali, ainda assim, depois pode acontecer muitas coisas. O franqueado, ele normalmente ele quer comprar uma facilidade. Ele quer comprar esse começo. Esse começo. Ele não quer ter que comprar uma chapa pro pátio de casa, entendeu? Ele quer comprar uma coisa que tá pronta, marca pronta ali. Aí tu chega pra ele e diz assim, não, mas cara, tu vai ter que produzir a carne todos os dias. Tu vai ter... Porque a gente é uma coisa artesanal lá, entendeu? O cara quer comprar um negócio, aí tu vai ter que mandar a carne congelada pro cara. Porque o franqueado não vai querer fazer a carne todos os dias, entendeu? Ele vai querer no mínimo que a carne chegue pronta. E aí numa cidade, por exemplo, que nem Bagé, que as lancherias tradicionais todas preparam a própria carne e já tem um nível bom de qualidade, eu digo assim. Bagé não é uma cidade, tanto que o pessoal adora comer, entendeu? É uma cidade que entrega muito gastronomia, vocês concordam? Não? Claro, tem diversos lugares aí que tu consome numa boa, né? Enquanto que tu vai numa rede de fast food, numa franquia, tu sente que já tem alguma coisa ali meio artificial ali, entendeu? Que não é a mesma coisa, né? E aí fez com que tu desistisse da expansão nesse sentido, ou tu tá esperando um outro momento? A expansão por franquia, eu acho, né, o que eu consegui captar do projeto é que, primeiramente, o franqueado não teria margem suficiente para se sentir bem investindo o tanto que tem que investir, que daria em torno de R$700 mil, mais ou menos, para abrir um negócio. E, ao mesmo tempo que coordenar 15 pessoas numa equipe, hoje a gente tem um pouco mais que isso, né? Ter que estar produzindo carne de forma artesanal, enfim, é um envolvimento muito grande, sabe? E a margem é apertada. Então, vamos dizer assim que numa análise feita, um franqueado teria que colocar aí em torno de R$4 por unidade vendida para ele conseguir ter nisso a margem de lucro dele. Entendeu? Então, hoje nosso extreme, que é o lanche mais vendido, está 34, ele teria que faturar ele a 38 para conseguir pagar o royalty, para conseguir pagar o imposto, para conseguir pagar toda a situação e ter uma margem. E aí também vai muito da realidade local de onde a franquia vai se estabelecer, né? Enquanto tu vai competir com um negócio local que não tem esse monte de custo e tá entregando uma coisa extremamente artesanal, tu vê a dificuldade que tem as franquias de entrarem em Bagé, cara. Verdade. Por falar em números, vamos aproveitar porque eu sei que tu trouxe números. Trouxe algumas coisas aqui interessantes, legais mesmo. Por falar em números,
Fala um pouquinho, assim, dos teus números, né? Aquilo que tu pode abrir, porque a gente sabe que todo negócio tem seus segredos, né? Lá na Plancópia tu também tem seus segredos, né? Eu tô construindo os meus. Eu estou construindo os meus. Né? Fala um pouquinho de números, assim, desse teu crescimento, né, Enzo? Hoje, por exemplo, não sei se é o que tu tens aí, tá? Quantos hambúrgueres vocês vendem aí por dia? Tá. Não, esse número é um pouco sensível e varia bastante, né? Assim, de final de semana, se tem um feriado dentro da semana, se tem um futebol dentro isso varia demais. Demais. Tá. Eu trouxe aqui algumas coisas, assim, com relação a crescimento em Bagé. A gente sabe, né, Renê, que as características de Bagé, o teu negócio sobrevive muito mais de recorrência do que de experimentação. Né? Então, tu precisa que o mesmo cliente volte. Porque tu não tem um fluxo de gente nova na cidade. Então, tu precisa entregar a qualidade, esse negócio todo. Então, a Bagé tem 120 mil pessoas aí, resumindo, né? Dessas 120 mil pessoas, estima-se que em torno de 30 mil pessoas sejam economicamente ativas. 20% dos 120 seriam crianças, 15% pessoas mais idosas que não consomem delivery, vamos dizer assim, que não estão adaptadas ainda. Enfim, tá. Dessas 30 mil pessoas ativas aí, economicamente ativas, estima-se que agora me fugiu um número aqui, mas dentro disso, pessoas que consomem delivery. Entende? Não, dessas 30 mil, nem todas gostam de delivery, né? Ou gostam de lanche, por exemplo. Tá? Mas a gente tem hoje, dentro dessas 30 mil, desse universo aí, 1.650 clientes ativos, 420 clientes que não pedem, fazem mais de 90 dias, então fazem parte desses, vamos dizer que tenha 2.000 pessoas dentro desses 30 mil, que são clientes ativos hoje da FAM. Né? 2.000 pessoas aí que estão fazendo esses pedidos, e isso gera em torno de 3.500 a 4.000 pedidos mês. Então, dá 8 a 10 mil itens. Não só hambúrguer, mas hambúrguer e batata, ou só batata, a bebida junto, normalmente com complemento ali. Então, eu fiz uma relação com São Paulo que é 95 vezes mais. São Paulo é 95 vezes maior que Bagé, né? Tá. Só para ter uma relação, usando a mesma lógica de penetração, né? Seria, se tivesse em São Paulo com os mesmos números da FAM hoje, teríamos 160 mil clientes ativos em São Paulo. 350 a 380 mil pedidos no mês. Isso daria 1 milhão de itens vendidos por mês na relação. Entende? Porque, então assim, a gente acredita que a gente não consegue escalar muito isso em Bagé mais. Por melhor que seja o trabalho que a gente venha fazendo, ou que a gente faça daqui pra frente, dificilmente a gente vai conseguir, assim. A não ser que eles terminem a barragem, tenha curso de medicina, e enfim, um monte de situação aconteça. E esse número que vocês têm hoje, ele dá sustentabilidade a longo prazo, a médio prazo? Isso, o que acontece? Desde 2020, mais ou menos, os números estabilizaram, né? E a gente tem um custo de mercadoria vendida que é sempre o mesmo. Uhum. Ou seja, a carne aumentou, o preço é repassado. O preço está sempre repassado. Tem uma fórmula que, vou dizer assim, a gente repassa a inflação. Então, a empresa ela tá estável, entende? Está estável. E, claro que existe uma linha aí de teóricos que dizem que se está estável, está morrendo. E na verdade, Bagé, ela não é bem assim que funciona aqui, sabe? Porque aqui tu tem bastante recorrência, mesmo sem estar abrindo filial. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Na solidez da marca, na alta penetração da marca. Querendo ou não, tem 30 mil clientes que já passaram, ou seja, praticamente toda a população economicamente ativa da cidade já experimentou pelo menos uma vez, entendeu? Então,
eu acredito que a gente tá fazendo um bom trabalho, né, René? E tem que continuar e... Dentro disso aí que tu tá vivendo dia a dia, tu tem... o que te preocupa mais e te dá mais, assim, atenção? Seria gerir o sistema de qualidade ou das pessoas que trabalham? Como é que tu faz assim? Como é que tu analisa? Porque tu tem uma equipe grande, não é pouco, sim, né? Sim. Já tem mais de 15 por aí, uma equipe grande. Aí tu tem o problema de rotatividade que pode haver, tem o sistema das pessoas abraçarem aquilo ali, a causa, né? Então, como é que tu faz isso para que isso funcione entre as duas coisas? Manter o sistema funcionando bem em qualidade e fazer com que a tua equipe esteja adequada. Eu acho também uma questão de confiança, né? Porque quando tu trabalha com alimentação, a pessoa que está ali, né, junto contigo, tu tem que ter confiança nela, porque ela que vai, né? Ela vai seguir o teu padrão ali, mas tu tem que confiar no que ela tá fazendo, né? A gente já tá entrando num papo de gestão de pessoas aqui. Não, mas esse na verdade, esse é realmente é o ponto mais sensível, né? Porque as pessoas abraçarem a causa contigo, né? Vestirem a camisa e acreditarem no negócio. Mas hoje, tu sabe que o pessoal que sai assim com uniforme na rua, o pessoal tu trabalha na FAM, que legal, não sei o que. Então, assim, tem um status interessante trabalhar na FAM, sabe? E isso faz com que eles se sintam bem com isso também. E a gente tem algumas coisas ali dentro que são bem interessantes, assim, por exemplo, a empresa oferece o café diariamente, tem um horário de café coletivo, né? Onde eles podem conversar ali. E assim, depois de 11 anos, né, pessoal, assim, a gente consegue ver quando começa a rolar fofoca, falsidade, que é isso que estraga tudo, né? Então, assim, quando isso acontece, a gente busca, num primeiro momento ali, resolver, né? E se isso persiste, aí a pessoa é desligada da empresa, entendeu? Seria esse praticamente o único problema, vamos dizer assim, que seria essa questão de fofoca e coisa. Porque sabotagem realmente não existe, assim. Assim, vou fazer tal coisa para prejudicar o Enzo ou pro cliente, isso aqui. Eu nunca vi, também nunca tive relato, assim, de algum cliente que tenha me dito assim, cara, foi... E que eu tenha percebido assim, foi alguma coisa no lanche, ou o lanche vai com isso e... Acontece a pessoa pedir sem cebola e com cebola, a gente faz outro lanche, entendeu? Mas, assim, não que a pessoa pediu sem cebola, o cara botou mais cebola ali pra sabotar, vamos dizer assim. Isso não... Eu acredito que não, né? E pelo que eu vejo lá, assim, não acontece, sabe? Dentro de todo o teu trabalho, teve algum momento assim que tu teve, tu errou assim na tua gestão e teve que reconhecer isso? Na verdade, o sucesso não ensina nada, né, René? O que ensina é justamente o fracasso, né? Um elogio, ok, muito obrigado, né? Mas quando a pessoa vem e te apresenta uma situação mais complicada, tu tem que avançar e aquilo ali não acontecer mais, tu evoluiu, né? Com o problema. Então, assim, nós tivemos o Funnets, por exemplo, que foi um nuggets artesanal que a gente fez. Eu investi uma porrada de dinheiro naquele produto. Ele ficou... O processo levava 2 dias para fazer. Né? Porque o nuggets, depois que eu fui saber, depois que eu fui me aprofundar mais, depois que erra, a gente aprende, né? Mas o nuggets, ele é um produto que já nasceu industrial. Ele não nasceu artesanal e depois entrou para uma linha industrial. Ele já nasceu industrial. Ele nasceu industrial, ele foi um produto criado pelo McDonald's nos anos 90. Provavelmente da sobra dos hambúrgueres de frango deles. Entendeu? E aí inventei de criar o tal do nuggets artesanal dentro do meu processo. Aí comecei a investir nas máquinas, porque eu vi que era industrial a coisa.
Eu comecei a investir na máquina, perdi bastante dinheiro com aquilo ali, né? As máquinas estão tudo paradas lá, outra situação também foi a questão da loja de sorvete no centro, né? Que trouxe uma nova cultura que a gente imaginava que fosse uma expansão, um braço do que acontecia lá, e na verdade é completamente, se torna uma outra cultura. Pô, tu tem mais de uma loja, tem 2, 3 lojas, né? Cada uma tem a sua cultura, não é? As características bem diferentes uma da outra. É, né? Tem público, né? Isso. Daí o que aconteceu, cara? Isso nos tomava um tempo, assim, e que passou a não valer a pena, sabe? Não só economicamente, assim, não foi uma coisa interessante. Fugiu daquele objetivo principal do produto, aquele teu produto que era o carro forte do teu trabalho, ele fugiu. Ficou secundário. Como entrou o sorvete na história aí da fã, assim? O sorvete entrou quando eu estudando lá os cases do McDonald's, eles acabavam pagando toda a operação deles com a sobremesa, né? Eu pensei, cara, eu tenho que botar uma sobremesa aqui pra ver o que acontece, né? E no primeiro momento foi um boom, assim. Eu fiz um curso de sorveteria e criei as fórmulas do baunilha de chocolate. Investi na máquina e colocamos a estrutura do sorvete. E nos primeiros anos, meu Deus, 18, 19, 20, 21 e 22 mais ou menos ali, foi uma loucura, né? Os 5 anos do sorvete ali foi... Aí começou realmente a cidade assim, viu assim, meu Deus, vou botar sorvete. E aí, meu Deus, surgiu o sorvete pra... Eu vejo muito açaí, né? Como Açaí, tem sorvete. loja de açaí nessa cidade. E aí o cacau virou ouro, né? Começou a ficar extremamente caro. E aí, vendo todo esse movimento do açaí, né? Eu fiz uma parceria com a Tami, a gente desenvolveu uma fórmula de açaí e a gente está trabalhando com baunilha e açaí ali agora, né? Eu tirei fora o chocolate. O chocolate, a pressão sobre o preço do cacau, ela ficou inviável de produzir. O mesmo saco de 20 quilos de cacau da Nestlé, que era R$800, passou a ser R$2.300. Então, começou a ficar inviável produzir o chocolate para vender no expresso. Enfim, eu fiz a opção pelo açaí, não sei se vai continuar agora por muito tempo. Estamos testando ainda, né? Mas É uma tendência de mercado, assim, isso, também, uma né? tendência de mercado. E o meu filho adora, né? Pá, ele antes a gente tinha que sair para comer açaí, ele começou a sair com a gente agora ali. Então... Eu não provei ainda o açaí. O açaí é bom. E a mistura baunilha com açaí também, ela é bem interessante, sabe? E as pessoas não reclamam assim, mas eu queria de chocolate. Evidentemente que sim, né, René? Mas... O chocolate eu já não sou muito, né? Eu sou muito do chocolate. Mas Enzo, Ah. A gente sabe que muitas empresas começam, como no teu caso, começou sozinho. Claro. Né? E dependeu das pessoas. Mas dentro do sistema teu, tu não tem sócio, tu tem a sua família. Como é que tu está lidando com esse crescimento só dentro da família? Tá, a minha família, no caso, sou eu, a minha esposa e meus filhos, né? Tá. Realmente, eu não tenho sócio. Eu fiquei sozinho com a empresa, né? E a Lisiane me ajuda muito, sempre me ajudou muito, né? Mas não faz parte da sociedade, juridicamente não faz parte, né? Vamos dizer assim, eu sou sozinho, respondo sozinho pela hamburgueria, né? E isso, evidentemente, né, que eu não tendo um outro braço assim de extrema confiança, isso tudo faz com que a coisa permaneça muito, muito igual, muito, né? Tu não tem um outro cérebro ali viajando junto ali, pensando nas inúmeras possibilidades. Tchê, eu conheço uns empresários aí com visões absurdamente diferentes da minha e que dão absurdamente certo. Eu não acho que
Vou dar um exemplo aqui, tá? O Tomás da Rincon, por exemplo. O Tomás da Rincon é um cara que pensa bem diferente de mim, né? E é um visionário, né? Que tem a operação da Rincon, tem a operação da Milangas, tem a operação da padaria. E ele consegue fazer isso tudo dentro da cidade de Bagé, pegando diversos públicos e nichos diferentes. E é um baita cara pra sentar aqui e conversar também, pra gente entender um pouco da maluquice dele também, né? Pois é, mas nessa questão de tu ficar sozinho, tu também tem vantagem. Por exemplo, o risco tu controla. Quando tu amplia o leque, né? Tu sai daquele teu nicho e sai para outros, tu perde um pouco o controle. Isso é natural. Não diminui o risco quando tu tá sozinho, tu não tem mais um crescimento mais sólido? Claro, René. O que acontece? Né? O fato de eu estar sozinho e no controle de tudo faz com que muitas vezes eu precise estar também no operacional, né? Entendeu? Então, assim, acontece, por exemplo, de ter um funcionário de atestado, o outro junto com o outro que está de férias, junto com o outro que se machucou. Então, assim, eu tenho que estar na cozinha. Eu vou pra cozinha, eu fico lá qualquer função ali dentro, entendeu? Esse é o lado, vamos dizer assim, pra mim não é negativo porque eu adoro estar dentro da cozinha, mas tem muito empresário que não quer mais ir pro operacional, entendeu? Faz parte de cada mentalidade pensa de um jeito, né? Enfim, eu gosto de estar no operacional, eu gosto de saber que aquele lanche foi para tal cliente, fui eu que fiz, ele do início ao fim ali, é interessante isso na minha cabeça, porque eu comecei assim, né? Entende? E à medida que tu acaba crescendo, tu acaba que tu não vai mais pra cozinha, né? Tu começa a administrar outras coisas, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo também, é isso aí, né? Vamos pro nosso ping-pong, hein, René? Vamos lá. Agora é a hora da verdade. É isso. Acho que ele tá preparado. Vamos lá. Vamos lá. Um risco que valeu a pena. Um risco que valeu a pena. Ter colocado sorvete. Valeu a pena? Não sei se... Bom, tem corte, né, depois. Né? Vamos lá. Um momento de pressão marcante. Que deu uma pressão, assim, qual é o momento que tu sentiu, assim? Nesses 11 anos. Teve um momento lá no início, que era bem no início mesmo, que vamos dizer assim, eu tinha capacidade de fazer lá uns, sei lá, 100 hambúrgueres numa noite ali. E simplesmente começou a aparecer, tipo, 120 pedidos. Isso dava... Olha, 120 pedidos sem estrutura, vocês não fazem ideia o que é, assim. Né? Voou caneta pra tudo que é lado. Não, sério, foi um momento bem marcante, assim, que... o pessoal até hoje lembra lá, que eu tenho funcionários de 2015 ainda comigo, tá? O primeiro funcionário da gente tá com nós até hoje. E ele passou por todas essas fases aí, porque nós não tinha estrutura para atender 100 pedidos num dia. Não tinha mesmo, por mais que na rede social transparecesse que sim, que tava tudo certo. Lá dentro era um caos. Entendeu? Tá, vamos lá. Um hábito que faz diferença no teu negócio. Um hábito que faz a diferença. Tá. Fazia carne todos os dias. Sei lá, não. Um hábito. Levantar cedo, por exemplo. Não. Tem algumas rotinas, eu acho, assim, tá, né? deixa eu ver um hábito que faça diferença no negócio. Se tu não fizer aquilo, talvez impacte ali no dia de trabalho. Tá. Cortou aí? Vai cortar depois, né? Tá. Depois vai. Conversar com a equipe. Entender, assim, o que eles estão, né? Qual que é a frequência da coisa ali. Isso eu consigo captar bem com eles e consigo ajustar, sabe? Uma coisa na hora, assim. Consigo virar a chave
vezes a pessoa chega num estado mental ali, o cara consegue fazer um ajuste fino ali pra colocar a pessoa na... Acho que isso aqui ele até já comentou, né? Um erro que virou aprendizado. Já comentou. Ter colocado investir pesado num produto que não deu certo. Que era industrial e tu queria fazer... Eu queria fazer artesanal. E ficou bom o produto. Só que ele tinha características que não jamais se pagariam. Eu experimentei, era bem bom mesmo. Produto perfeito ou operação perfeita? Operação perfeita gera produto perfeito. Perfeito. Crescer rápido ou crescer com consistência? Consistência. O que tu diria pro Enzo do início? Eu adoro essa aí, porque essa aí é muito reflexiva, né? Requer muito autoconhecimento. O que o Enzo deu hoje diria pro Enzo lá do início? Lá quando iniciou, lá. Tenha calma, cara. Calma. Calma. Então perfeito. Então, Enzo, a gente quer agradecer muito a tua contribuição. Isso eu acho que eu nunca tive a oportunidade de estar contigo assim, mas conheço pessoas que te conhecem. E um diferencial teu, pelo que eu ouço falar a teu respeito, né? É que tu sempre quer ajudar, sabe? Tu fala muito francamente do teu negócio, da tua história, de como começou, né? E não é todo mundo que faz isso assim, sabe? Sem ficar pensando, tipo, não, vão copiar o meu negócio, não, vão interferir no meu negócio. Então, acho que isso é uma característica tua, assim, e muito provavelmente é isso também que faz dar certo o teu negócio, claro, né? O teu jeito de fazer as coisas, o teu jeito de ser. Então, obrigada por participar do AcibaCast, né? Por contribuir com quem está nos assistindo. Agradecemos, fiquei muito feliz essa entrevista, até porque a gente não se conhecia assim na conversa. Claro. Eu sabia eu conheço, tua família conhece há muitos anos. Claro. Mas esse espírito teu empreendedor, parabéns, é isso aí, a gente tem que ter essa garra, tem que acreditar no que faz e procurar sempre fazer melhor, e é o que tu faz. Então, meus parabéns. Muito obrigado, igualmente. Muito obrigada, Renê, por dividir esse momento comigo, né? Obrigada à diretoria da Aciba também por ter me convidado para estar junto com o Renê hoje aqui, entrevistando o Enzo. Fiquei muito feliz pela oportunidade de poder fazer essa troca, de aprender um pouco mais com esses dois grandes empresários. E agora que a gente está encaminhando aqui para o final, a gente só quer lembrar, né, que a Aciba é um espaço exatamente como esse aqui, né? De trocas, de network, de vários benefícios para o empresário. O Renê aqui tá na Aciba há muitos anos, o Enzo também, eu também sou associada da Aciba e posso garantir que quem está lá dentro tem muitas vantagens, né? Eu até vou mencionar algumas delas aqui, tá? Representatividade e defesa de interesses. A Aciba sempre está representando o público empresarial, capacidade de desenvolvimento profissional, Aciba Móvel, Prodesp, né, que é o programa de estágio qualificado, Clube de Vantagens e Aciba App, Aciba Mais, fortalecimento da presença digital das empresas. Então, assim, se tu estás nos assistindo, né, é empresário, é empresária e ainda não está dentro da Aciba, tá perdendo tempo, tem que estar lá, né? Porque é um local que vai aí contribuir muito para o crescimento do teu negócio, não só em conhecimento, mas também em troca, em network, tá bom? Então, muito obrigada, Enzo, mais uma vez, obrigada, Renê, né, por essa troca fantástica e também obrigada à Aciba por me oportunizar este espaço aqui. Até o próximo AcibaCast.